David H. A esquerda pega mapas com o nome Palestina para dizer que os palestinos moram lá antes dos judeus e, portanto, são os verdadeiros donos. Estão certos? Então, David sempre com essas perguntas. A verdade é que sim e não. Respostas, eu acho que a resposta ia ser simples. Tem um vídeo do Henrique Caldeira, do Estranha História, em que ele explica que, historicamente, toda aquela região ali, que incluía a região onde moravam os cananeus, o pedaço ali da onde dos filisteus, toda aquela parte ali, toda aquela área toda, aquilo é chamado de Palestina, assim, muito antes do Império Romano. Tudo ali é chamado de Palestina. Então, o reino de Judá, o reino de Israel, toda aquela época lá em que você tinha os reinos hebraicos, né? Eles estavam inseridos numa região maior que seria chamada de Palestina. Então, o que acontece? Se você for levar em conta os termos, da maneira como eles eram utilizados, e aí a gente não está falando de oficialmente no papel, se você estiver falando dos termos como eles eram utilizados, então a gente pode dizer que a região da Judéia, na época do Império Romano, estava dentro da Palestina, área histórica que é muito maior. Tá? Isso quer dizer que isso deveria corresponder às divisões do Império Romano? Não. Não correspondia necessariamente às divisões do Império Romano. E até onde eu vi, aí agora vai falhar a memória sobre o vídeo do Henrique. Né? Aí sim, depois que os judeus foram expulsos lá da região da Palestina, da região lá, eles deixaram de chamar de Judeia para chamar de Palestina. Mas eu precisava lembrar também se isso daí é uma história que aconteceu assim mesmo ou não. Mas de qualquer jeito, a conclusão do vídeo do Henrique é muito clara. A Palestina é uma área maior. Dentro da Palestina tem várias subdivisões ali. A Judeia seria uma delas, tá? Porque aí incluiria toda aquela área ali do Levante, né? Seria toda aquela área do Levante, chamaria de Palestina do ponto de vista histórico, tá? Isso muito antes do Império Romano. Ainda que nem todo mundo chamasse ela assim, mas o levantamento histórico é da existência da palavra Palestina, né? Então, se você for levar em conta toda aquela área lá como Palestina, não estão errados, né? Jesus era palestino, quem nasceu por ali é palestino. O Líbano eu acho que entraria como Palestina também, se for levar em conta, né? Um pedaço ali da Jordânia. Não, da Jordânia eu acho que não. Da Jordânia não, porque eu acho que tem a lance do Mar Negro lá, do Mar Morto lá, que separa, enfim, é o Rio Jordão, né? Bom, de qualquer jeito, é uma questão nomenclatural, que o pessoal acaba puxando para a nomenclatura oficial romana ou não e tal, não sei o quê. Mas assim, desde a existência do termo Palestina para aquela região, ela é muito anterior ao termo Judeia, sei lá, ou ao Império Romano em si e tal. Com relação a verdadeiros donos, esse negócio de direito à terra é algo muito complicado. Por exemplo, o pessoal às vezes usa uma lógica temporal, né? Ah, mas tá há mais tempo do que os outros, tal, não sei das quantas. Eu sou a favor de dar as terras aos indígenas aqui do Brasil, por exemplo. Né? De fazer as demarcações de terra e dar o direito deles, da terra deles, sem ser ameaçado por invasor de terra, por grileiro, garimpeiro, caramba quatro, pistoleiro, sabe? Eu acho isso importante. E os indígenas estão aqui no Brasil há sensivelmente mais tempo do que os não indígenas, né? Os europeus chegaram aqui há 500 e poucos anos atrás, trouxeram os africanos, né, de maneira forçosa para cá, e os indígenas estão aí há pelo menos 14 mil anos. Pelo menos 14 mil anos. Então, tipo, acho que a gente está falando de uma distância temporal bem grande. Porém, os indígenas também não são uma coisa só. Não são um bloco monolítico, né? Ah, é indígena e acabou. Você tem várias linhagens indígenas, várias etnias indígenas diferentes, que são umas mais aparentadas com outras do que outras linhagens e tal, não sei o quê, que eram algumas seminômades que estavam andando por ali o tempo todo. Então, quer dizer, a delimitação das terras desses indígenas aí tem que ser baseados na localização mais recente que se tem notícia da onde eles viviam, né? Da onde esses povos viviam. A mesma coisa vale para lá, para aquela região. Você teve,
os hebreus morando por ali, sei lá, 5.000 anos atrás, se estabelecendo por aquela região, uns 5.000 anos atrás, mais ou menos. Mas eles não chegaram numa terra vazia também. E você tinha as regiões ao redor ali, que era o que eles chamavam de Canaã. Essa região de Canaã também é Palestina. E essa região de Canaã tinha os outros povos lá, os cananeus, que eram vários, né? Eu não vou lembrar o nome dos cananeus aqui, mas eram vários. E, inclusive, os filisteus também tem a ver com os fenícios e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, todos esses daí são cananeus. Os judeus, né? Os judeus não, porque talvez nem dê para chamar de judaísmo puro. Não, na época do Império Romano já dava para chamar de judaísmo. Mas os judeus, eles foram expulsos, né, de Jerusalém, lá pelo ano, entre o ano... o ano 72, acho, né? No ano 72 da nossa contagem. E de outras regiões ali da Judéia, alguns anos depois, acho que 120, 130, eu não lembro agora exatamente a contagem, mas uns 50 anos depois foram expulsos de outras regiões também. Aí você teve outras perseguições que aconteceram ali com a tomada de outros impérios. Então, por exemplo, você tem o Império Bizantino, né, que era o Império Romano do Oriente e tal, que também chegou naquela região e causou um furdunço. Aí depois você teve a invasão dos árabes ali, com a expansão do califado muçulmano, né, enfim, lá por, eu não me lembro agora, 600 e alguma coisa, 700 e alguma coisa, enfim. Você teve toda essa mudança daquela região lá, e os judeus foram sendo cuspidos fora, né, de pouquinho em pouquinho, em cada uma dessas invasões ali, dessas mudanças. Só que a gente tem que lembrar que tinha outras pessoas que moravam lá quando os judeus começaram a ser expulsos dali. E essas pessoas eles chamavam genericamente de cananeus. Então, você tem os cananeus, que estão lá desde o mesmo tempo que os judeus, digamos assim, que os hebreus, né, porque é antes do judaísmo, e os testes genéticos têm demonstrado que os atuais palestinos são os descendentes desses cananeus. Então a gente está dizendo, a gente está falando de dois povos que viveram meio que o mesmo tempo lá. Os dois vivem há, sei lá, 5.000 anos ali naquela região. Inclusive alguns judeus, porque mesmo com todas essas perseguições, poucas famílias judaicas conseguiram se manter ali na região onde hoje é Israel durante todo esse tempo. E mesmo que não tivesse, mesmo que os palestinos que hoje brigam pelo país Palestina não fossem descendentes dos cananeus, mesmo que eles tivessem chegado ali quando os judeus foram expulsos. Os judeus foram expulsos, eles ocuparam o lugar. Então eles estariam lá há 2.000 anos. E os judeus estavam sei lá, né, ficaram 3.000 anos antes, depois por 2.000 anos os palestinos ficaram. Cara, começam a montar um Estado judeu, a gente está falando de um local em que haviam famílias que eram descendentes de outras há 2.000 anos também. Ah, mas a minha é mais antiga. Porra, a gente tá falando de 2.000 anos, velho. Então é uma coisa realmente muito complicada quando você vai observar dizer dono daquela terra. Entendeu? Você teve pessoas expulsas dali quando os judeus estavam montando o Estado de Israel. Você teve pessoas expulsas. A Nakba, né, que eles falam. Até hoje tem famílias palestinas que possuem a chave da casa deles. Da casa que eles moravam ali onde hoje são bairros israelenses. Nunca lhes foi permitido voltar para lá. Você teve essa expulsão. Obviamente que a história não é tão simples. Você teve uma série de tentativas de impedir os judeus de irem morar lá. Você teve tensões muito severas ali na década de 20, né, de 1920. A gente está na década de 20 de novo, né? Na década de 1920, tensões muito severas entre judeus e árabes. E olha, a gente está falando de antes do Partido Nazista subir na Alemanha. A gente está falando de antes de ter, sabe, a proposta de criação do Estado judeu. A gente tá falando disso muito antes, 1920 e pouco, 1923, acho. Então, quer dizer, você teve ali, obviamente, uma tensão muito grande, porque, cara, não tem jeito. Aí entra a parte religiosa também. Aí quando entra a parte religiosa não há o que argumentar, porque a gente tá falando de
sei lá, de... A gente tá falando de fantasia. Ou seja, falemos a palavra certa. Né? Aí quando entra a parte religiosa, aí a gente vê pessoas brigando por causa de fantasia. Então, é isso. Então, a esquerda pegar mapas com o nome Palestina para dizer que os palestinos moram lá antes dos judeus é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, porque o nome Palestina ele é anterior a muitas coisas, mas não necessariamente isso diga que os judeus não poderiam estar morando lá ao mesmo tempo, entende? Então não é isso daí, portanto são os verdadeiros donos. Isso é um jeito muito estranho de dizer a coisa. Mas sim, tem pessoal da esquerda que acha que porque achou um mapa antigo é o suficiente. Não é. Mas veja o vídeo do Henrique Caldeira falando sobre a Palestina, porque lá ele deixa muito claro que sim, Jesus era palestino, porque Palestina é um termo muito, muito, muito antigo.